Lindo, muito obrigada. Que Obrigado a ti. alegria. Prazer. Olha, meu nome é Ricardo da Costa, eu sou professor efetivo, já titular do Departamento de Teoria da Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou medievalista já há mais de 20 anos e vivo além das aulas para as turmas de artes plásticas e artes visuais. Originalmente eu entrei no departamento de História, né? Mas como era um dos círculos do Inferno de Dante, eu solicitei a minha transferência. Fiquei um tempinho emprestado no departamento de filosofia, porque minha tese de doutorado versou sobre um filósofo medieval chamado Ramon Llull, ou Raimundo Lully, em português, mas depois me chamaram de volta, enfim. E aí até que surgiu um convite para eu fazer uma experiência no Departamento de Teoria da Arte e Música. Eu tinha já alguns trabalhos publicados sobre arte medieval, e aí fiquei um ano e meio trabalhando nos dois departamentos, até que esse departamento de música e teoria da arte e música surgiu uma vaga de concurso e eles ofereceram para o departamento de história. E aí finalmente eu ganhei a minha carta de alforria. Já se passaram 12 anos que eu leciono arte clássica greco-romana e medieval, arte da Alta Idade Média ou Antiguidade Tardia, a arte dos povos bárbaros e das culturas que se assentaram no Ocidente, o românico, o primeiro grande estilo artístico internacional, e o gótico. São 4 meses, ou seja, são 1000 e tantos anos condensados em apenas 4 meses, mas é um prazer e eu continuo a trabalhar. Tudo disponível lá no meu site ricardocosta.com. É Que é isso. maravilhoso. Quem não conhece ainda esse site, é uma fonte de conhecimento ali para quem gosta e quer estudar, não pode ficar sem ir abrir o site, porque é realmente impressionante, professor. E só para fazer um gancho aqui nisso que o senhor está falando, que é a propósito de Santo Ildegarda. Então a gente vai falar das pedras de Santo Ildegarda, do lapidário, tem também de Marbodo, tem também o rei do Castilho o Afonso X, né? E eles falavam dessas pedras, e nós hoje que somos cristãos, católicos, com uma série de questão do candomblé, esoterismo, essas coisas, a gente ficou meio assim com esse negócio de pedra, né? Então tem essa influência aí, então a gente tem uma contraposição, né? Porque eu agora estudando Santo Ildegarda nesses últimos 2 anos aí, eu fui me aproximar, abriu, né? Porque a gente vai abrindo um pouco a mente e a gente sabe que o pensamento, como já dizia São João da Cruz, que é o pensamento que é a fonte do pecado. Então, se eu sei que justamente é da natureza, é de Deus, eu não tenho que, como cristã, como católica, ter um receio quanto a essas pedras, ou usar uma joia. Se a gente olhar as artes da época, né? Essas joias, as pedras, aqui eu vou nas igrejas, vou aqui em Pádua, aqui do lado em Santo Antônio, é tudo repleto de decoração de pedras preciosas, aqui em Veneza, que eu moro aqui. Então, assim, Sim, as pedras estão na Bíblia, né? A primeira referência. Bom, eu não vou poder, eu não tenho a capacidade de falar da contemporaneidade, dessas perplexidades que você agora citou, né? Mas, assim, eu vou me limitar ao meu recorte cronológico, e eu me sinto razoavelmente seguro. Todos os textos medievais, principalmente os textos de religiosos, e a Santa Hildegarda não é exceção, eles tomavam como pontapé inicial para as suas especulações filosóficas, médicas, literárias e tal, a Bíblia. E na Bíblia nós temos, principalmente no Apocalipse, nós temos as pedras como referências luminosas e divinas. Eu farei 2 citações para nós começarmos aqui. Apocalipse 21, 19. Vou ler, se você me permite, sim, por citar. favor, por Os, favor. os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica,
o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso. Nossa! Inclusive ela fala, a Santa Hildegarda fala lá do crisólito. Um décimo, jacinto, e o duodécimo, ametista. Isso, Apocalipse 21, 19 e 20. E na citação seguinte, 21, 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Ou seja, essas citações do Apocalipse, elas propiciaram especulações analógicas, ou seja, quando você explica um assunto baseado e usando outro assunto como recurso intelectual, recurso mental, né? É o famoso pensamento analógico que é tão característico dos textos medievais. E aí, tendo como base a Bíblia, e também, é claro, a tradição antiga, né? A tradição filosófica antiga, a Idade Média discorreu largamente sobre o efeito das pedras. Eu não vou nem citar aqui Santo Isidoro de Sevilha, porque tem um capítulo enorme sobre pedras, e aí eu pensei, bom, não vai dar tempo de falar essas coisas. Mas olha, uma passagem muito famosa da história da estética, da história da arte, é a do abade Siget de Saint-Denis, em que ele diz que o brilho das pedras preciosas no altar de Deus, no altar da igreja, assim como os cristais e as pedras que estão incrustados nos cálices, nas taças e tal, eles proporcionam a ele, abade, um momento de transe espiritual. E aí a citação é famosíssima, está em todos os livros de história da estética, e muita gente não conhece. E aí eu também vou me dar aqui, se você me permite, uma pequena citação. Siget de Saint-Denis, que viveu entre 1085 e 1151. Olha. Quando a dileção pelas cores da casa do Senhor, ou o esplendor multicolorido das pedras preciosas me distanciam pelo prazer que produzem de minhas próprias preocupações, e quando a honesta meditação me convida a refletir sobre a diversidade das santas virtudes, transferindo-me das coisas materiais para as imateriais, parece e resido em uma estranha região do orbe celeste que não chega a estar completamente na superfície da terra nem na pureza do céu, e que pela graça de Deus posso transferir-me de um lugar inferior, que é o lugar que nós vivemos, para outro superior de modo anagógico. Tá? Essa é uma citação famosa do abade Siget de Saint-Denis, e tem muitas outras, o filósofo Ramon Llull, que eu estudei, e a própria Hildegarda, e o lapidário de Afonso Sábio, enfim, aí começam a jorrar textos medievais sobre as propriedades e virtudes das pedras, e no caso da Hildegarda, para te dar o gancho para você voltar, ela faz uma aplicação muito prática em efeitos medicinais, não só analógico-anagógicos, mas, sobretudo, medicinais. Por isso, a sua fundamentação da santa, né? Quero dizer. Sim. É maravilhoso. As palavras assim escapam, porque realmente todas essas citações, nesse período, essa possibilidade de contemplação que esses grandes nomes e santos tinham, e que a gente perdeu, né, professor, durante esse período aqui, é momento de recuperar, de recuperar com força. Santa Hildegarda também fala justamente dessa parte das virtudes, né, das pedras. Ela fala, eu tenho um lapidário dela, que é em conjunto com o Marbot de Rennes, não sei se pronuncia assim em português, e o Marbot também fala a propósito dos efeitos medicinais dessas pedras. Então, isso daí é muito incrível, mas ainda a gente tem essa certa objeção em estar voltando a contemplar, admirar, ter acesso sem cair
num esoterismo ou numa outra, Entendi. ou por medo, como cristão, como que a gente faz ultrapassar essa situação? Estudando, né, professor? Olha, a utilização a posteriori de qualquer texto antigo, ou seja, de qualquer pensador que tenha escrito sobre, no caso aqui, por exemplo, medicina, antes da Revolução Científica, é sempre algo que precisa ser ponderado e devidamente avaliado conforme as circunstâncias históricas da época. É claro que, do ponto de vista estritamente médico, não se pode mais falar nesse sentido, a não ser indiretamente. Você está me obrigando aqui a fazer uma especulação contemporânea, mas vamos lá. A não ser indiretamente do efeito pacificador que o colorido de pedras preciosas, ou mesmo eu já tive a oportunidade de presenciar aquelas sessões de cromoterapia que muitas pessoas acreditam que projetando determinadas cores em partes do corpo você pode conseguir se restabelecer de algum problema físico. Isso já é mais discutível. Quando eu li a Hildegard para me preparar aqui, para fazer o meu dever de casa para você, para o encontro aí contigo, eu consultei uma edição do livro sobre as propriedades naturais das coisas. Né? E aí há um capítulo que eles chamavam de livro, nós chamamos de capítulo, um capítulo, livro 4, sobre as pedras, e aí eu consegui uma edição espanhola, online, eu não tenho essa edição, em que a Hildegard fala de 26 pedras, tá? Dos efeitos espirituais e médicos de 26 pedras. Sim. Muito rapidamente. Esmeralda, jacinto, ônix, berilo, sardônica. Eu até comecei a ver as cores de cada uma devagar, mas são muitas, né? Parei e falei, não vai dar tempo. Mas, enfim, é porque eu não sou um conhecedor da área da gemologia, que é um estudo que é feito, inclusive, Sim. na universidade. Eu já tive alunas de gemologia nas minhas aulas de História da Arte. E, aliás, fizeram contribuições muito interessantes, contribuições das qualidades da porosidade ou da dureza da pedra e tal. Mas vamos lá. Esmeralda, jacinto, ônix, berilo, sardônica, safira, sardenha, topázio, crisólita, jasper, ametista, calcedônia, crisóprasio, a que foi citada anteriormente na Bíblia, né? Carbúnculo, ametista, ágata, diamante, ímã, ela considerava o ímã uma pedra preciosa, ou magnetita, ligúrio, pérolas, eu achei curioso achar pérola uma pedra preciosa, achei muito interessante, cornalina, alabastro, calcário e outras pedras, o último capítulo, que é o 26 desse livro 4, as pedras, sim, ela fala de outras pedras que não têm qualidades medicinais por serem frias, por terem excesso de umidade. Sim. Mármore, arenito, calcário, barro, que assim, nossa, interessante ela ter considerado barro e feldspato, né, por excesso de umidade. Aí, eu separei algumas pequenas coisas, só para nós termos um sabor, né, um sabor da época, primeiro do pensamento analógico da Santa. Vou ler só rapidamente uma parte do prólogo, tá? Desse livro 4, livro sobre as propriedades naturais das coisas criadas. Né? Todas as pedras contêm em si fogo e umidade. Olha que interessante. É porque ela está baseada na tradição grega, tradição médica grega, dos quatro elementos da natureza que eles acreditavam, os gregos, que compunham tudo o que havia sido criado abaixo da Lua. Terra, fogo, água e ar. Então eles acreditavam realmente que, por exemplo, os nossos corpos têm terra, fogo, água e ar, tá? Em determinadas medidas. E essas qualidades e essas propriedades das coisas se relacionavam com os temperamentos. Os médicos faziam essa relação, colérico, melancólico, agora me esqueci os outros dois. Sanguíneo e fleumático. Isso.
Eu sou fleumático melancólico, tendendo à melancolia, atualmente na educação brasileira. Mas então, eles relacionavam os 4 elementos com os 4 humores e, por sua vez, com a posição dos astros. Eles misturavam astronomia com astrologia, eles confundiam as duas áreas, muitas vezes. E aí, nessa relação toda, o médico, então, passava a receita. Ele, inclusive, fazia as medidas as fórmulas, né, com plantas e com pedras, inclusive. Que loucura! Às vezes tinham que ingerir ouro, né? Então, a medicina, por ter uma confiança excessiva na tradição grega, a medicina avançou muito pouco na Idade Média. Bem, retorno aqui ao Degado. Ó. Todas as pedras contêm em si fogo e umidade. O diabo detesta e despreza as pedras preciosas porque recorda que sua beleza aparecia nele, diabo, né? Antes de cair da glória de Deus. Ou seja, antes do diabo ser expulso, né? Ele adorava, ele estava todo adornado com pedras preciosas. E porque algumas pedras preciosas se engendram no fogo no qual ele recebe seu castigo. Ou seja, ela deu um salto da própria pedra para uma relação transcendental religiosa. Ela fez estabeleceu essa relação. Por vontade de Deus, o diabo foi vencido pelo fogo e no fogo caiu. Assim como é vencido pelo fogo do Espírito Santo, quando a primeira inspiração do Espírito Santo arrebatou os seres humanos de suas mandíbulas. Ou seja, as pedras preciosas têm a capacidade de nos proteger um pouco do demônio. Ela diz que elas crescem no Oriente, onde o calor do Sol é muito grande, ou seja, ela relaciona o calor das pedras, que curiosamente não são quentes, né? A pedra, se você pega uma pedra, ela não é quente, ela não tem calor. E aí, lá pelas tantas, as pedras nascem a partir da água, do fogo e tal, e deve-se com elas, com as pedras, devemos a elas muitas boas operações, honestas e benéficas para os homens. É claro que homem aqui ela está se referindo à humanidade, né? Humanidade. Uhum. E não, pelo contrário, obras de sedução, fornicação, adultério, inimizade, homicídios e similares. Ou seja, as pedras podem também nos distanciar de quaisquer atividades carnais, é o que ela está dizendo aqui, que tendem ao vício e são contrárias ao homem. E aí, como as pedras são virtuosas e nos afastam dos erros, né? Ela começa a tratar, ela termina o prólogo, está ainda falando do demônio, ela começa a tratar das pedras. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, que são engraçadas lidas hoje, e que, se você quiser, a rigor, fazer uma utilização que não seja esotérica desses textos medievais, como no caso da Hildegard, o ideal é que você tente fazer uma síntese, chegar ao miolo, ao núcleo da ideia, de um modo espiritualizado, Espiritual. de um modo Sim. espiritual, tá? Mas vamos de medicina mesmo, que a história da medicina comenta também, né? Por exemplo, o ônix. Quem tenha os olhos enevoados ou doentes, de alguma outra maneira, isto é, com a perda da visão, verta, do verbo verter, né? Verta um vinho bom, puro, em um vaso de bronze, cobre ou aço, e ponha um ônix, uma pedra de ônix, nesse vinho, e deixe-o durante 15 ou 30 dias, entre 15 e 30 dias. Sim. Deixa o ônix ali no vidro, no vinho, né, no cálice, né? Então, depois desses entre 15 e 30 dias, tire a pedra do ônix e deixe o vinho no cálice. E todas as noites você deve tocar, olha só a expressão metafórica, né? Todas as noites você deve tocar de um modo moderado os seus olhos com o vinho.
Não, não é tocar, é tocar mesmo, é tocar mesmo. Ou Sim, seja, como se você tivesse um colírio, né? tô Tá seguindo aqui. acompanhando, tá Tô acompanhando. acompanhando, né? Ah, você tem o livro, chique demais. Eu Tem. tô com a Xerox. É a famosa inveja branca de. Voltando. Voltando. Então, é, como se fosse um colíriozinho, você joga vinho na vista. Óbvio que isso, do ponto de vista médico, não é aconselhável. Exato. Não é aconselhável. Mas, do ponto de vista espiritual, mais à frente, ó, peraí, deixa eu virar aqui. Ó. Quem tem fé? Ah, se você está oprimido pela tristeza, olhe para um ônix fixamente e, em seguida, ponha-o na sua boca. A opressão da sua mente cessará. Ou seja, a Hildegarda, ela acreditava que, de alguma maneira, as pedras preciosas poderiam proporcionar algum bem-estar, ou espiritual, ou corporal, às pessoas. E, e é um texto muito interessante, né? Ela faz especulações médicas com base certamente em tradições orais, culturais orais. A Hildegarda não sabia escrever, ela ditava as suas visões e as suas considerações para uma secretária que anotava e depois se transformou em manuscritos escritos, né? Manuscritos iluminados com pinturas. Enfim, há muitas coisas interessantes que eu separei. Por exemplo, só mais uma, deixa eu dar só mais um exemplo para você. A safira. Safira é uma pedra preciosa bonita, né? Bonita, aham. A safira, aqui, ó. Se algum homem estiver possuído por um espírito maligno, que outro homem põe a safira em um pouco de terra, põe essa terra em um saco de couro e pendure-a, né, e pendure o saco no colo do enfermo. E aí diga: ó tu, espírito imundo, vá-te rapidamente dessa pessoa, assim como na tua primeira queda o esplendor de tua glória te abandonou muito rapidamente. Ou seja, ainda fazia uma imprecação, né? A Sim, tem. seguir, se o diabo incitar em um homem o amor de alguma mulher, de modo que, sem magia e sem a invocação dos demônios, ele começar a ficar louco por esse amor, e se isto for incômodo para a mulher, ela faz essa observação, né? Sim, olha aí. Se não for incômodo, estamos subjúdice, né? Vamos considerar a situação. Mas se for incômodo para a mulher, que ela própria verta um pouco de vinho em cima de uma safira 3 vezes, dizendo cada vez: eu verto esse vinho sobre tuas forças ardentes, como Deus que te quitou teu esplendor, anjo pecador. Ou seja, é sempre uma invocação da pedra preciosa com o líquido e em relação ao diabo, né, para Com afastar. a fórmula de exorcismo, né? Uma fórmula de E, exorcismo. São as várias exato. pedras que ela usa nos exorcismos ali. É um exorcismo, isso. Para que assim quites de mim, tire de mim o amor ardente da libido deste homem. Se a mulher não quiser fazer isso, né, faça-o por ela outro homem, ao que este amor que esse amor seja incômodo. Deem esse vinho para beber ao homem durante 3 dias ou mais, esteja em jejum ou alimentado, e tanto se você sabe ou não. Mas, se uma mulher arde de amor por algum homem, e isto for uma moléstia, um incômodo para o homem, ele deve fazer a mesma coisa com a safira e o vinho. E o amor aceso, inflamado, cessará. Eu lembrei, pensamento analógico, é um pensamento religioso, que os que não são crentes, os que não creem em Deus nem em Cristo, vão dizer que é um pensamento mágico. Você pode até usar do ponto de vista técnico com a devida. Você pode usar essa forma, uma espécie de mágica, de
de encantamento, melhor dizendo, vamos usar uma palavra melhor. É uma espécie de encantamento com o mundo, com a natureza, que é muito típico do século dela. É um século em que os religiosos estão novamente descobrindo a natureza. Eles interpretam a passagem bíblica que diz que o mundo é como um livro aberto criado por Deus, ou seja, o mundo está te convidando para você folheá-lo. Né? Então, é como se fosse, do ponto de vista histórico, a pré-história do interesse científico. Tá? No 13, um século depois da Hildegarda, o Ramon Llull, ele comenta a respeito dessa curiosidade. Por que o trovão vem desse jeito, não vem do outro? Por que a chuva cai assim, não cai assado? Eles estão descobrindo, aí entrou um bichinho, falar em natureza, entrou um bichinho aqui. Eles estão descobrindo a natureza, e isso faz parte, muito baseados em Platão ainda, a Hildegarda também, sem conhecê-lo, sem conhecer os seus escritos, mas em grego tem uma palavra para isso que se chama taumazen, que nós traduzimos para o português para o maravilhamento. Você fica estupefato, estupefato com o mundo, com a realidade que você percebe, e aí você fica curioso em descobrir. É como se fosse realmente a pré-história do interesse científico. É o século da Hildegarda. O 13 vai tentar sistematizar isso com as sumas teológicas, com as enciclopédias, embora nós já tivéssemos presenciado isso lá atrás, a enciclopédia das etimologias de Santo Isidoro, mas é um processo que caminha com esse interesse científico. E a Hildegarda, apesar de ser uma monja reclusa, ela é testemunha desse período, e essa é a forma que eu vejo esse livro de medicina. Ela colocou até aqui a edição Medicina Simples, né? É uma medicina como se fosse caseira. Sim. Uma medicina com plantas. Todo livro, professor, todas as indicações dos 9 livros que tem dentro desse... Ela trata com muita simplicidade, então ela fala com muita tranquilidade e simplicidade de todas as receitas, tanto das pedras, das ervas, das árvores, dos peixes, dos metais, com mais de 2.000 produtos, itens, objetos, como é que a gente pode falar, ela trata dentro desse livro. E isso é incrível, é um conhecimento que, nos dias atuais, a gente tem essa curiosidade, esse maravilhamento que nos chama de volta. O que a gente pode dizer? Vai de pessoa a pessoa, essa vontade dessa descoberta, desse conhecimento, de olhar novamente na natureza, tudo que a gente tem assim com os olhos grandes, né? Como um momento da nossa época. Olha, é uma forma poética de ver as coisas. Pensando de um modo muito positivo, quer dizer, a melhor hermenêutica para se estudar textos de época é você tentar entrar em sintonia com a perspectiva do escritor, da escritora, né? Então, é uma forma compreensiva, é uma forma positiva de entender o texto. É claro que o acadêmico mais cientificista, ele vai considerar o atraso da medicina, por exemplo. Né? No caso das pedras é mais fácil. No caso, por exemplo, da botânica, a Hildegarda também fala das plantas, né? Talvez seja um pouco mais adequado você até, quem quiser fazer uma pesquisa científica para ver se realmente o efeito daquele determinado chá realmente provoca uma consequência positiva no corpo, é mais fácil estabelecer esse parâmetro do progresso da ciência médica. No caso das pedras é mais difícil. Repito, vendo de um modo compreensivo, você é uma forma muito poética, muito infantil mesmo, eu arrisco dizer, muito inocente de receber as informações da tradição oral e ter a preocupação, o amor de deixar isso registrado,
pedir a uma secretária, um secretário que anote. Uhum. Então, assim, com esse modo cristão positivo, é muito bonito constatar que essas tradições pelos textos clássicos é uma maneira muito positiva da santa considerar as propriedades, por exemplo, das pedras. E no que me toca, na história da beleza, na história da estética, a apreciação das pedras, do ponto de vista, como disse lá o Abade Siget, como a contemplação do brilho das pedras faz com que o espírito dele transcenda das coisas materiais para o mundo imaterial, é uma expressão famosa, é muito pouco considerado pelos estudiosos das tradições religiosas da Igreja Católica, porque nós, brasileiros, por exemplo, fomos muito influenciados pelo espírito de pobreza, que é um resquício do franciscanismo, de São Francisco de Assis, e nós temos um certo, hoje, né, uma certa hostilidade em relação ao luxo da casa de Deus. E isso, na tradição medieval, era um aspecto que era devidamente considerado, porque como é a casa de Deus, ela tem que ser muito rica, muito brilhante, muito cheia de pedras preciosas, porque ela é um pedacinho do paraíso na Terra. Então, isso é pouco entendido pelos críticos do luxo, por exemplo, dos cistercienses, da tradição cisterciense, que era amante desse... Não, perdão, da tradição cluniacense, que era amante desse luxo das pedras preciosas nos altares, né? Então, a Hildegarda, de fato, é uma santa muito interessante. Eu tenho dificuldade, vou te confessar, em estudar as suas visões, né, a narrativa. Eu estava até hoje lendo, né? Falei, vou tentar entrar um pouco na cabeça da Hildegarda para começar aqui, para conversar hoje. As visões que ela tem e que ela descreve, né, nas Cívias são difíceis de serem interpretadas, né? Eu, particularmente, por ter sido 20 anos músico profissional, eu gosto mais da parte da música, que eu tenho vários CDs dela, que é uma música assim, com toques orientais, que me soam orientalizantes, né? Com cantos assim, quase suspensos no ar, né? Uma coisa é muito bonito. No Brasil nós não temos muitos especialistas, ou não temos. Na Argentina, mais. Agora, mundo afora, tem muitos centros de estudo dedicados à obra da Santa Hildegarda. É uma autora muito interessante. Falei muito, viu? Nossa, professor, nós estamos aqui, assim, concentrados, porque realmente tudo isso aí, muito mais, essa perspectiva, esse modo de entrar na mente de Santa Hildegarda, ou deixar que ela entre na nossa mente, é muito impressionante, é impressionante. E a gente falando de arte, de música, vamos falar então, eu perguntar assim, professor, eu sei que a gente já está aqui há tempo falando, mas um pouquinho sobre as obras de arte de Santa Hildegarda. Por exemplo, a gente vê algumas coisas assim, que as iluminuras, aquilo ali é uma coisa de fino trato, como que palavra que a gente pode usar para essas obras que ela deixou. A gente pode abaixar o nível e falar que aquilo é uma mandala, ou isso daí a gente realmente está tendo um erro grande ali, ou como a gente pode se referir isso, em questão de níveis, assim? Não, as iluminuras dos manuscritos, dos textos da Santa Hildegarda, elas foram feitas a posteriori, né? Na verdade, os manuscritos medievais eram de difícil confecção, porque normalmente são peles de animais com muito preparo, são alisadas e devidamente preparadas para receberem a caligrafia, e depois uma outra equipe ou uma outra pessoa faz as pinturas. No caso específico da Hildegarda, se aplica muito bem o conceito de iluminura, que é o seguinte: são imagens
que iluminam o texto, ou seja, são imagens que dialogam com o texto escrito. Isso porque há iluminuras, eu estou fazendo essa observação, porque há iluminuras que não tem nada a ver com o que está escrito. São só uma forma de decorar a página da obra. Né? Iluminuras, inclusive, satíricas, ou decorações com flores e arranjos florais e motivos geométricos também. Mas no caso da Hildegarda, os manuscritos que eu pude consultar, eles são realmente iluminuras. Então, quando ela descreve lá os ventos que se relacionam com o corpo humano, né? Aí tem 4 ventos soprando, e aí as costelas do homem aparecendo. Então, a tradição imagética dos textos da Hildegarda foi muito consoante, foi muito fiel aos escritos. Então, nesse sentido, é a imagem que ajuda você a entender um pouco o escrito. São imagens que personificam, estava querendo arrumar essa palavra, personificam o texto. Então, você tem que ler o texto junto. Tem que ler o texto junto, uma boa tradução, né? Também há níveis muito diferentes, e tentar entender, no caso aqui das iluminuras da Santa Hildegarda, por exemplo, a paleta cromática, né, o jogo de cores, porque como as cores não estão ali no texto, você tem que abrir uma outra janela para você estudar o mundo simbólico das cores na Idade Média. Então, por exemplo, o azul era considerado preto. Cada cor também tem uma qualidade de frio, quente e tal. Então, aí tem, para entender as iluminuras da Santa Hildegarda, elas passam pela análise cromática. Análise da história do corpo é outro elemento importante das iluminuras da Santa Hildegarda. Inclusive, em várias delas, ela está ali sentadinha, saindo fogo. Agora estou lembrando, saindo fogo dos olhos e ela tendo a visão, né? Também há estudos de psicanálise sobre essas visões dela. Ela abre campo para um monte de coisas, como os escritores medievais, né? O próprio Ramon, que eu estudo, tem tratado de botânica, de angelologia, de medicina, eles escreviam sobre todos os assuntos, né? Então, se você quiser ter uma visão abrangente do personagem, você tem que primeiro ler os textos com a devida bibliografia crítica e abrir o campo. Você falou das iluminuras, aí eu já pensei, poxa, tem muitos corpos, tem os delírios, que a bibliografia fala do fogo saindo dos olhos. Então, são muitas coisas, mas mandala, acho, né? acho arriscado. Eu sempre acho que é preciso muita cautela para fazer essas correlações no tempo. A história não é como, por exemplo, história da arte é mais fácil. Eu vejo muitos trabalhos de história da arte que a pessoa faz comparações assim de obras distantes 600 anos. Na filosofia também. Um místico medieval com um filósofo do século XIX. Eu fico assim meio espantado. A história ela é mais tradicional, a melhor história, né? Ela relaciona sempre uma coisa com outra coisa da mesma época, ou pelo menos daquela época para uma época anterior. E quando você joga tantos séculos, né, à frente, é muito delicado, né? Você corre o risco de tropeçar em formas de pensamento nossas, contemporâneas, no passado, né? Então, por exemplo, eu estava aqui vendo um capítulo dela no Cívias, que ela diz que se mortificar, né, você se açoitar, né, as penitências monásticas, isso era bom para a alma. Isso hoje
dificilmente você vai encontrar um monge que defenda o cilício, aquele cinto cheio de nós que feria, né? Era uma forma que eles tinham de amenizar o desejo sexual, sentir dor. Foi uma aula incrível e era justamente isso que a gente precisava, que a gente gostaria mesmo de saber sobre o Santo Edgardo. A gente usa essa parte clássica, a gente se mantém naquele período. É uma parte que realmente nos mantém naquela época sem trazer muitas atualidades, né? Do que ela demonstrou, do que ela fez. É uma leitura difícil? Com certeza. Muito difícil. Mas Algumas partes são, outras nem tanto. O que eu li isso, aqui, por exemplo, é muito fácil. Todo mundo entendeu, né? Imagina. Esse sim, trechinho sobre as pedras. Agora, aquelas partes das visões são muito boas, aliás, que eu quero indicar para vocês, é o Livro das Obras Divinas. É uma edição Herder. Herder é uma edição... Peraí. Livro das Obras Divinas. Herder. Herder Editorial, espanhola. É uma edição espanhola. Não é bilíngue. Ficaria carinho. Ali, as iluminuras. Né? As iluminuras ali, ó. Ela está aqui, ó, por exemplo, olhando. E aí eu estava vendo uma aqui, ó, falando sobre o corpo humano, sobre o fígado, sobre... Aqui, ó, vou ler esse trechinho. Por isso, quem quer que tenha lavado seus pecados através das lágrimas da verdadeira penitência, como Maria Madalena, que chorou sob os pés do Senhor, não ficará ruborizado. Mas, quando eu estava falando isso, ó, quando dilacera sua carne depois das lágrimas, com abstinências e orações, adorna sua alma com uma túnica púrpura. Ou seja, ela está defendendo abertamente que nós, de vez em quando, peguemos ali um cinto Roberto Carlos com fivela, né? Aquele cinto Jesus Cristo Superstar, e demos ali e nos penitenciemos com os nossos desejos carnais. Ela está dizendo exatamente isso. Porque ela fala desses 35 vícios, né, que seriam 35 pecados, e entre eles, por 28, 29, se eu não me engano, agora ela indica o jejum. Você sabe muito mais do que eu. Você conhece o Edgardo muito mais que eu. Então, nesse caso ali, realmente, já entra, né, com o jejum e com essas modificações, de modo que a pessoa realmente consiga a virtude contrária ao suposto vício que a gente possa estar tendo fixo, né? Professor, esse livro aí é o Chivias, né? Esse livro das obras divinas, sim, Chivias. É o Chivias. Não, é outro? Não, é o da obra divina. É que é uma trilogia, são três livros, né? O Chivias, que foi o primeiro que ela escreveu, levou 10 anos. Esse é outro, é o das obras... Méritos de Vida e o das obras... Divinas. Das obras divinas. Sim, são tipo uma trilogia, um completa o outro, eles buscam um texto um pouco no outro, é muito interessante né, o que diz Santa Hildegarda sobre tudo isso. Professor, não sei nem como agradecer o senhor, a gente poderia ficar aqui ainda horas e horas, mas o senhor tem compromisso, todo mundo aqui tem compromisso, e foi muito importante esclarecer, conversar com o senhor que está ali naquela época, né? Então a gente viajou junto aqui para a Idade Média. Eu espero ter outras oportunidades de escutar, Sem dúvida. Mas eu te agradeço muito e peço que você me ajude a divulgar lá o site, ricardocosta.com. Ele tem ali mais de 150 trabalhos, ou 150 trabalhos, tem traduções, uma cronologia da Península Ibérica, tem muita coisa ali, vídeos, e as minhas pesquisas, está tudo lá à disposição. Porque você sabe, né, tentar compreender um período desse, com a influência que a Igreja Católica teve sobre todos os escritores, e com esse preconceito todo que existe, né? Então, nesse ambiente todo tão hostil, tão inadequado para fazer uma devida apreciação histórica, o meu esforço
costuma receber muitas cascas de banana, né, no caminho, né? A minha peregrinação até Veneza, eu vou passar por muita gente ali, ó, jogando casquinha de banana. Então, eu peço que você me ajude a divulgar o site, que está tudo lá com a maior transparência possível, tá? Te agradeço muito o convite. Com certeza, professor. Eu que agradeço de coração mesmo e vamos juntas aí, vamos juntos nessa divulgação do site e de toda essa obra que existe, que, né, com essas cascas de banana aí o pessoal quer derrubar, mas a gente vai continuar em pé. A gente escorregar, a gente já se levanta rapidamente. Sim, sim, sempre com alegria no coração e boa vontade, porque paz na terra aos homens de boa vontade, né? Paz Diz lá na o texto. terra.